Olá, IPCA! Hoje é terça-feira, dia 21 de agosto de 2012. Estamos juntos há 191 dias lendo a Bíblia e hoje leremos a segunda carta de Pedro no seu capítulo de número 3. Nesta carta, Pedro está preocupado com a heresia que ingressa na igreja. E ele escreve àqueles irmãos no capítulo 1 que cresçam no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Que tenham um conhecimento completo das verdades do Evangelho que foram transmitidas àquelas pessoas pelos apóstolos. E que associem a esse conhecimento a virtude, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Porque é um conhecimento da verdadeira doutrina que vai levar a uma vida cristã genuína. E com esse procedimento, aqueles irmãos estariam confirmando então que de fato eram cristãos autênticos. Pedro insiste para que isso seja feito assim, porque muita gente introduzia heresias destruidoras na igreja, com práticas libertinas e uma vida que aparentemente era cristã, mas que não passava de um andar em paixões imundas, em luxúria, em mistificações e em outros problemas que Pedro combate no capítulo 2, dando exemplos de que Deus chegou, de fato, historicamente falando, a punir quem andava desta maneira. E nesse contexto, Pedro citou a história dos dias de Noé, da cidade de Sodoma e Gomorra, mostrando que Deus não iria permitir que esse estado de coisas continuasse assim. No capítulo 3, nós vemos Pedro citando um novo elemento da heresia que estava sendo pregada. A ideia de que a volta de Jesus, o seu retorno glorioso, aquilo que chamamos de segunda vinda, isso não aconteceria segundo os falsos mestres estavam ensinando. É como se eles dissessem que Jesus estava demorando demais. Afinal de contas, já se passavam cerca de 30 anos desde que Jesus tinha morrido na cruz, ressuscitado e falado que voltaria. E até aquele momento, nada. Então, o apóstolo Pedro vai ter que dizer com todas as letras que Deus não está retardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que muitos a julgam demorada, mas que isso acontece não porque Jesus esteja esquecido ou incapacitado de retornar, ou porque Deus não resolva em momento algum interferir na história humana, mas sim porque Deus tem paciência e espera o tempo em que todos os seus escolhidos serão trazidos, serão convertidos, trazidos para o rebanho da igreja, e então ele voltará. É esse o ensino do verso 9 do capítulo 3. Não quer dizer que Deus deseja que todas as pessoas do mundo cheguem ao arrependimento, como alguns interpretam o verso 9, mas é preciso lembrar que Deus é longânimo para convosco, para com a igreja. O convosco aqui se refere aos eleitos, aos salvos a quem Pedro está escrevendo. Ou seja, Pedro escreve para a igreja e diz assim: Jesus não está demorando para voltar sem um motivo. Ele está sendo paciente, esperando que a sua igreja seja recolhida, e então ele vai voltar. Ele já havia dito antes, e agora nós vamos falar, que Deus interfere sim na história humana, ao contrário do que os falsos mestres estavam ensinando. Eles diziam: onde está a promessa da sua vinda? Verso 4. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Esses pais aqui talvez sejam Adão e Eva, talvez sejam os primeiros cristãos, talvez sejam os profetas do Antigo Testamento, qualquer que sejam esses homens, o fato é que os falsos mestres alegavam: Deus não espera, e as coisas foram criadas de um jeito e ele nunca mexeu nisso. Então não acho que Jesus vá voltar interferindo na história humana do jeito que vocês estão pregando. E então Pedro lembra aquelas pessoas que eles estavam se esquecendo de algo. Verso 5, que houve uma terra que surgiu da água, mas que Deus afundou em água outra vez, nos dias do dilúvio, que ele interfere sim na história humana e interfere para juízo. E que isso, então, deveria trazer as pessoas a um temor do Senhor, a abandonar a heresia sensual que ele menciona no capítulo 2, a crescer no conhecimento da sã doutrina do Evangelho, como ele recomenda no capítulo 1, porque Jesus vai voltar sim, e Deus interfere sim na história humana, como o exemplo do dilúvio atesta. E Pedro então faz menções ao dia do Senhor, que vai vir como ladrão, faz alusões aqui ao que vai acontecer com
este mundo que vai ser renovado, que vai ser restaurado na volta de Jesus, lembrando elementos aqui que nós discutimos em maiores detalhes na nossa escola bíblica de férias, quando falamos sobre o novo céu e a nova terra, que é exatamente o que Pedro menciona no verso 13. Novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Essa é a nossa esperança. Mas não se esqueça, isso não vai acontecer sem que Cristo volte e sem que Cristo cobre a conta dos seus desobedientes. Então, Pedro está falando, cuidado. Capítulo 1. Cresçam no conhecimento do Senhor Jesus para ter uma vida cristã autêntica. Um conhecimento que é intelectual, mas que se transforma em vida. E assim vocês vão confirmar a salvação de vocês como genuína. Capítulo 2. Não se deixem enredar por gente que está ensinando sensualidade. Essa doutrina não tem aprovação de Deus, e Deus cobra a conta de quem vive assim, como cobrou de Sodoma e Gomorra, como cobrou de outros. E quem ensina ou tenta seduzir o povo de Deus, como fez Balaão, ele também fala no capítulo 2, vai ter que prestar contas ao Senhor. E, não se engane, ele vai voltar. Tem gente ensinando que a sua vinda não vai acontecer, achando que Deus não interfere na história humana, mas o exemplo do dilúvio é claro. Deus interferiu sim, interferiu a ponto de começar toda a história do zero, outra vez. Então lembre-se, o dia do Senhor está chegando aí. E ele vai pedir conta de tudo. E até este planeta no qual nós vivemos vai ser atingido, vai ser transtornado e transformado. Nós esperamos um novo céu e uma nova terra nos quais habita a justiça. Então, Pedro conclui no verso 14. Por essa razão, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ou seja, firmados na sã doutrina e com uma vida cristã autêntica, fruto desse conhecimento. Não é? E então Pedro fala a respeito de que Paulo já havia escrito àqueles irmãos outras cartas, o que nos faz imaginar, portanto, que estamos mesmo falando daquelas regiões nas quais Paulo escreveu outras cartas, possivelmente a carta aos Efésios, que tem grande similaridade com a primeira carta de Pedro, conforme nós já vimos. E aqui é um elemento muito interessante porque Pedro diz que Paulo já tinha avisado aqueles irmãos a respeito dessas coisas, mas que tinha muita gente que lia as cartas de Paulo e deturpava o ensino de Paulo, porque havia certas coisas ali que eram difíceis de entender, e que as cartas de Paulo eram deturpadas por esses ignorantes que também deturpam as demais escrituras. É o que é dito no verso 16. Então aqui você vê o apóstolo Pedro muito cedo na história da igreja primitiva. O apóstolo Paulo, pelo jeito aqui, ainda está vivo. E você vê que Pedro já está chamando as cartas de Paulo de escritura. Então esse é um testemunho muito importante para todos nós, para entendermos como a igreja cristã percebia que aquilo que vinha da pena dos apóstolos era a palavra de Deus. Não é? E Pedro então termina, verso 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O resumo então desta carta é: tem um grande perigo que nós precisamos estar avisados e cuidadosos em relação a ele, que é o perigo do afastamento da verdade, o perigo da heresia. Nós precisamos sim conhecer a mensagem do Evangelho, conhecer aquilo que Jesus de fato nos ensinou, pessoalmente e também através dos seus apóstolos. Precisamos firmar a nossa vida nessa verdade para ter uma vida cristã genuína e assim confirmarmos a nossa salvação. Quando conhecemos isso, estaremos resistindo apropriadamente a muitas mensagens baratas do Evangelho que promovem uma vida de sensualidade, que fazem comércio da fé, como Pedro tratou no capítulo 2. E assim também não estaremos, como muita gente, dizendo: Jesus demora para voltar, Deus não interfere na história. Não, Deus interfere sim. E quando Ele voltar, se nós estivermos crescendo nesse conhecimento, nós seremos encontrados firmes, sem mácula, em paz e irrepreensíveis. Então, esse é o nosso grande desafio. É por isso, entre outras coisas, que nós estamos nos propondo a ler a Bíblia toda nesta maratona. E é por isso mesmo que eu rogo ao Senhor que você leve essa empreitada adiante e que Ele nos abençoe. Nós terminamos assim a leitura da segunda carta de Pedro hoje, e amanhã vamos ler Judas, que tem muita similaridade com esta carta, mas amanhã nós vamos tratar um pouco mais dessa semelhança. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a lembrar que o Teu retorno está próximo, e que a única razão de o Senhor ainda não ter retornado é o Teu desejo de trazer todas as Tuas ovelhas ao Teu aprisco. E nós pedimos ao Senhor
Que quando esse dia chegar, nós estejamos em paz, sem mácula, irrepreensíveis, firmados no conhecimento da verdade do Evangelho, vivendo uma vida que espelhe esse conhecimento, sem ceder a mensagens baratas que têm sido vendidas por aí em teu nome, que nada mais são do que apelos à sensualidade ou à ganância. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de fato aquilo que o Senhor nos ensinou e a estarmos preparados para a tua vinda, aguardando o novo céu e a nova terra nos quais habita a justiça. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.